Sejam bem-vindos a Carlos Gieve, mais uma vez aqui para vos trazer mais um vídeo de história. Queremos mais uma vez falar da resistência do povo africano contra a ocupação colonial. Vamos falar das revoltas que os africanos foram fazendo mediante esta ocupação colonial. Vamos falar também da tentativa de extermínio do povo africano por parte da Alemanha. Esta Alemanha que não era esta a primeira vez, colonização que devia ceder aos namibianos por ter feito a tamanha atrocidade no passado. E é interessante olhar para não aceitar passivamente a ocupação colonial. Esta ocupação colonial, na verdade, parte até da própria Conferência de Berlim, que vai acontecer entre os dias 15 de novembro de 1985. Esta conferência que vai ter como um ponto crucial a ocupação efetiva. A ocupação efetiva significaria, primeiro, destruir todas as unidades e, portanto, fez-se isso. Naturalmente que nesta tentativa de fazer isto, haverá lá algumas forças contrárias, algumas resistências, algumas revoltas. Portanto, é nesse contexto que surge esta revolta dos mais, que é em parte o nosso objeto de análise hoje. É interessante a gente olhar para a Portugal, a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, não é? A Alemanha de sempre já era agressiva, mesmo na Europa nasce já agressiva até em 1870. Percebemos que logo que nasce a Alemanha começa a invadir a França, aquelas regiões da Alsácia e Lorena, criando um conflito franco-alemão, onde a França sai perdedora e decide entregar as regiões à Alemanha. Portanto, vê-se a partir dali que esta Alemanha era muito agressiva. Não só conseguimos ver isso a partir até da corrida aos armamentos, a produção de armamentos, a formação dos exércitos, não só a criação de blocos. Vemos que a própria Conferência de Berlim foi a exigência da própria Alemanha. A Alemanha que exigiu ser mesmo lá na própria Alemanha. Tanto é que a conferência é conhecida como a Conferência de Berlim. Berlim que é uma cidade alemã. E é interessante a gente perceber que esta Alemanha vai ocupar o sudoeste africano, que é atualmente Namíbia, vai ocupar Burundi, vai ocupar Ruanda, vai ocupar também África Oriental Alemã, que é atualmente Tanzânia, que é aqui em parte que vai acontecer a revolta dos mais, que é em parte o nosso objeto de análise hoje. O que é interessante nisto tudo é você perceber que dentro dessas conquistas, ou na conquista, ou a conquista desses todos os territórios, serão sempre a bala, serão sempre usando a força, será de forma muito militar. A Alemanha que vai dispensar muito essa questão diplomática de conversar com os reis autóctones, chega lá mostrando a bala, apontando na cabeça e dizendo aos reis: a partir de hoje eu não quero ninguém aqui, saiam dos vossos territórios, saiam dos vossos lugares, senão então eu vos extermino. A mesma coisa vai acontecer mesmo na Namíbia. Eu tenho um vídeo, não é, que fala disto. Agora, o que é que há de ter sido a revolta dos mais? Como é que aconteceu esta revolta dos mais? Por que falar do extermínio do povo mais? Por que a Alemanha estava interessado em ocupar, não é, este território? Portanto, desde já eu quero lhe pedir, gente, deixa seu like, deixa a sua subscrição, vai comentar no vídeo depois, que esse vídeo vai lhe ajudar muito, e bora nisto. Bem, a ocupação da Alemanha vai partir justamente de 1898. A Alemanha, ao ocupar a Tanzânia, ela esperava alguma coisa. Havia lá terras propícias para a produção, o cultivo, não é, do algodão, que eram em parte um dos produtos que eram apreciados no mercado internacional. E para isso era preciso que fosse abrir estradas, abrir linhas férreas, abrir pontes, para permitir o fácil escoamento desse produto, não é, a partir do interior da Tanzânia e também para outros territórios, para o Oceano Índico, ou para outras colônias suas, como o caso de Burundi, Ruanda, Namíbia, por aí em diante. Mas o caminho, o acesso mais privilegiado para o escoamento desses produtos e para a colônia de Tanganyika, Tanzânia, atualmente, há de
ser naturalmente o próprio Oceano Índico. Portanto, a Alemanha estava justamente interessada pela produção do algodão. Como disse, havia condicionalismos, que eram as vias de acesso e não só de escoamento dessas matérias-primas. Portanto, é a partir deste momento que os problemas começam a acontecer. Primeiro é a própria expropriação de terra dos nativos. Os nativos são encurralados a terras inférteis, obrigados a abandonar as suas terras. Eu tenho dito sempre aqui que a terra em África é um elemento muito sagrado. A terra é algo que pertence aos deuses, que pertence aos ancestrais, e que a tomada desta terra significaria em parte a maldição do próprio povo. Não só as terras vão em parte conservar histórias dos povos africanos. É ali onde são enterrados os antepassados, é ali onde se fazem as adorações para os tais antepassados, é ali onde tem uma certa árvore que é específica para tais adorações, é ali onde tem uma mata onde se vai levar o medicamento para as crianças. Portanto, há muita coisa em torno da própria terra, e os alemãos não quiseram saber disso, começam a tiraram o povo indiscriminadamente, não é, das suas terras. Segundo, era preciso que esta Alemanha também tivesse a mão de obra para o cultivo de algodão, não só tivesse a mão de obra para a abertura de estradas. É por essa razão que os homens serão em parte encurralados a trabalharem de forma escrava para a abertura de linhas férreas, a abertura de portos, de estradas e de outras coisas. Portanto, esse trabalho difícil e duro reserva-se aos homens, e para as mulheres vai se reservar o trabalho de plantações, trabalho de culturas. As mulheres, as crianças vão trabalhar nas machambas, vão trabalhar no algodão. Portanto, essas condições em parte vão minar o clima entre os estrangeiros ocupantes, os colonos, e também contra os povos africanos. Não só os próprios líderes, não é, não vão se rever quanto a essa invasão, não só a invasão, como também a obrigatoriedade de trabalhar, não é, à força. Portanto, a pessoa que vai liderar esta invasão e não só esse trabalho forçado ali na Tanzânia há de ser o Karl Peter. Karl Peter é o elemento, é o personagem principal na própria invasão, não é, da Alemanha. E é interessante a gente perceber que não só a questão mesmo não só o povo era obrigado a passar horas e horas trabalhando nas plantações, e essas pessoas em algum momento eram obrigadas a deixarem suas terras, a deixarem seus afazeres, e quando retornassem a casa davam-se conta de em algum momento não ter produtos, não ter alimentos para a sua própria alimentação. Portanto, passa neste caso isso, e coincidentemente, não é, passam por uma fase de secas, de estiagens que, não é, vão agudizar o nível de fome, e que esta fome em parte vai resultar em morte dos filhos. E portanto, a partir desses elementos começa a haver de forma primeiro individual algumas insurgências, algumas reclamações essas que serão abafadas com balas, serão abafadas com mortes, mas as pessoas vão se entendendo que não, o problema que eu passo é o problema dos outros, vão se unindo e vai desencadear, não é, no mês de agosto de 1905 uma grande revolta, a revolta que há de ser conhecida como a revolta Mais Mais, e é uma revolta que há de ser em parte, não é, incitada por um elemento, por um personagem super interessante, que é o Kinjiti Lingwal, que era uma espécie de curandeiro, espécie de feiticeiro na Tanzânia. Era um indivíduo que foi tomado pelos espíritos. A história fala, o relato fala que ele, não é, teria sido afogado pelo rio quando se fazia ao rio por alguns bons dias, e portanto por milagres esse indivíduo salva-se do rio, e portanto quando aparece as comunidades que pensassem que ele estava morto, as comunidades ficaram naturalmente assustados, quer dizer, viam nele um fantasma, não é, alguém que estava a ressurgir, e portanto ele aparecia lá com uma mensagem, e portanto aparece manifestando espíritos de uma cobra, a cobra Rogo, não é, conhecida em Tanzânia. Portanto vai
manifestar espíritos. E segundo esses espíritos, era preciso que o povo se unisse, o povo de Tanzânia, os mais se unissem para lutar contra os alemães, e portanto assim acontece, unem-se, começam a atacar alguns postos de concentração dos alemães, atacam e conseguem ter sucesso, vão unindo sucessos, até que a Alemanha, não é, há de ter o seu apoio, e portanto a partir do apoio da Alemanha, a Alemanha vai fazer uma triste e penúria reviravolta contra os mais, contra os tanzanianos, começando a queimar as aldeias, queimando as culturas, queimando as matas, porque enquanto os soldados alemães perseguiam os africanos, eles fugiam para as matas, os alemães vão queimando as matas em cerco, por forma ou a queimar os africanos, ou a forçá-los a saírem das matas, como finalidade de, enquanto saírem das matas, eles pistolarem os africanos serão pistolados, serão dizimados, alguns dizimados pelo fogo, outros dizimados por armas, outros dizimados pela fome, outros por animais, porque eram obrigados a dormir nas matas, e portanto a Alemanha, a Tanzânia há de ser reduzida a um total deserto. Estou a falar falta de homens, falta de mulheres, de crianças, por terem sido, não é, assassinados. Portanto, esta revolta vai acontecer no mês de agosto, não é, de 1905, no dia 4 de agosto, Kinjekitile é preso e é também enforcado. De forma conclusiva, relativamente à revolta, mas considerar que havia aqui um esforço de unir mais ou acima de 20 etnias, grupos diferentes, mas unidos por uma causa única, que era libertar os Estados, libertar a África, libertar a sua terra e libertar-se, não é, do jugo colonial alemão. Naturalmente que não conseguiram, e por não ter conseguido, não é, mas em si vão inspirar os futuros líderes de libertação da Tanzânia, que é o caso, por exemplo, do TANU, liderado por Julius Nyerere. Portanto, e é interessante a gente perceber que, em parte, que vai resultar na maior morte desses indivíduos é o fato de terem usado esta fé na magia, não é? Porque em parte, quando entrasse em guerra, entravam com a certeza de que venceriam, porque Gunwal havia dito a eles que deviam se imergir na água que ele foi imerso por dias, e que deviam beber aquela água, e que as balas dos inimigos não lhes iriam causar nenhum dano, o que na verdade não veio a acontecer. Gente, era isso que eu me propunha a trazer neste vídeo. Desde já eu quero pedir, deixe o like, deixe sua subscrição e deixe o seu comentário, e que Deus possa lhe abençoar. Valeu!